mais importante que o terceiro olho é o olho do terceiro. Quando eu comecei a meditar, na mesma época ali, e eu não medito muito assim, tá ligado? É muito raro. Mas quando eu comecei a meditar, na mesma época, eu percebi que existia a antropofagia, tá ligado? Foi a mesma época que eu tive contato com o conceito de antropofagia. Então eu comecei a perceber como as nossas convivências com as outras pessoas, elas moldam quem a gente é, tá ligado? E isso por ressonância mesmo, porque você só vai ter espaço para conversar sobre alguma coisa se aquela outra pessoa também tiver espaço para isso, tá ligado? E para mim particularmente foi muito difícil ter uma abertura para a espiritualidade nesse sentido, porque não todas, mas a maioria das relações que eu tinha sobre esse assunto específico, elas eram parasociais, tá ligado? Eram relações de mão única, não tinha troca, era só receber informação, entendeu? O que dificulta bastante o processo, você não ter muito com quem conversar sobre isso, tá ligado? Mas eu acredito que a minha geração, muita gente passou e tem passado por isso em qualquer assunto, tá ligado? Se formam bolhas, e às vezes a bolha ambiental que você está inserido na internet é muito diferente da bolha ambiental que você está inserido offline, tá ligado? Então eu acredito que muita gente tem passado e ainda vai passar por processos semelhantes em quaisquer assuntos que sejam, tá ligado? Pode ser filosofia, espiritualidade ou qualquer outro assunto no geral, tá ligado? Dentro da espiritualidade se dá muito valor pra iluminação, tá ligado? E se diz que quando a gente chegar lá, a gente vai estar muito conectado com o todo, com o ambiente ao nosso redor, tá ligado? Vai estar consciente de tudo que está acontecendo. Mas a questão é, a gente já nasce muito conectado com tudo ao nosso redor, tá ligado? E a gente não percebe isso. E dá um trabalhão perceber isso. Perceber o quão a gente é conectado com o nosso ambiente, tá ligado? As pessoas costumam dizer que dentro da espiritualidade que o universo é nosso espelho, tá ligado? Mas a gente que é espelho do universo, tá ligado? E isso é num reflexo infinito, tá ligado? Um espelho do outro, que é espelho do outro, que é espelho do outro, que é espelho do outro, tá ligado? Por isso que você diz que você é assim como as pessoas com as quais você mais convive, tá ligado? Tem pessoa que gosta de colocar um número pra isso, mas eu não vou colocar número pra isso, de quais as pessoas que mais você convive, você é espelho, porque não acho bacana. Cada pessoa tá inserida num ambiente social diferente, então colocar um número para isso é muito difícil, assim. Quanto mais pessoas você convive, mais aberto para o mundo você vai ser, quanto mais experiências você tiver, mais aberto você vai ser, e quanto mais aberto você se torna, mais aberto você se torna. Mas a questão é que nós somos esse espelho do mundo ao nosso redor, tá ligado? A gente foi moldado pelo ambiente no qual a gente está inserido, muito moldado mesmo. Nosso cérebro, ele é uma massinha de modelar, tá ligado? E as experiências vão fazendo conexões neuronais ali
que moldam a nossa percepção do mundo no futuro, tá ligado? E geração após geração, esses espelhos de espelhos vão se refletindo, tá ligado? E são espelhos quebrados, lógico, tortos, enfim, que não são exatamente sempre iguais uns aos outros, né? São bem diferentes, inclusive. Mas a gente é moldado pelos pais e artesão dos filhos, tá ligado? Então, um pai que entende de antropofagia, ele vai saber alimentar o seu filho corretamente, tá ligado? Isso na teoria, né, óbvio. Mas, por exemplo, assim, o cara virou pai de um menino e por ele ser menino, por causa de uma construção social qualquer, tá ligado? Ele imagina que aquele menino vai gostar de jogar futebol, tá ligado? E por imaginar que o menino vai gostar de jogar futebol, ele começa a jogar futebol com o filho e começa a moldar a realidade daquela criança para ela gostar de jogar futebol. E talvez realmente aquela criança comece a gostar de jogar futebol. E se isso acontecer, ótimo, tá ligado? Legal mesmo. Mas se aquela criança começar a demonstrar um desinteresse por aquela atividade específica, e sei lá, começar a os pais perceberem que ela gosta de escalar todos os móveis da casa, tá ligado? Talvez esses pais queiram incentivar aquele comportamento ali, por querer incentivar um esporte, e já que não tá dando certo com o futebol, vamos incentivar a escalada? Pô, legal, vamos incentivar a escalada. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um passeio numa montanha. Vamos levar essa criança para uma parede de escalada, tá ligado? Isso vale para qualquer coisa, tá ligado? Qualquer fome que essa criança demonstre de um interesse específico, de um assunto específico, e aqueles pais ali, o pai e a mãe, ou pai, mãe, enfim, puderem alimentar, tá ligado? Se a criança demonstra um interesse que o pai e a mãe podem dar esse alimento pro filho, tá ligado? Porra, mano, isso é sensacional, tá ligado? Tipo, lógico, se aquela fome ali for uma fome saudável, né? Se for uma fome autodestrutiva, você vai tentar podar aquele comportamento, tá ligado? Mas se não, você incentiva aquele comportamento para que ele se repita e crie um ciclo virtuoso, tá ligado? Enfim, mas para isso a gente tem que entender que o exemplo ele arrasta muito mais do que as palavras, tá ligado? Então não adianta nada você falar pro seu filho, leia, você tem que ler porque ler faz bem, e você só mexe no celular e assiste TV, tá ligado? Nunca lê um livro. Nesse sentido, assim, pegando o livro como exemplo, é muito mais válido se exibir na frente da criança, sentar enquanto ela brinca ali, sentar e ler um livro do lado dela, tá ligado? Por você mesmo, tá ligado? Tipo, só estar no mesmo ambiente, cada um fazendo a sua coisa. E você lendo um livro enquanto ela faz a brincadeira dela ali, isso vai gerar um interesse na criança, que ela vai querer saber em algum momento assim: nossa, o que é esse negócio que meus pais gostam tanto de fazer que eu não posso fazer ainda, tá ligado? E vai querer aprender a ler, vai querer ler e criar o hábito da leitura, tá ligado? Pra seguir o exemplo.
Então, isso é um movimento antropofágico, tá ligado? Na essência mais pura dele, assim. Só que perceber que o seu comportamento é moldado pelo comportamento dos outros é um choque de realidade muito grande, assim, tá ligado? Pra quem se considera um indivíduo apartado da sociedade, tá ligado? Então vamos lá, outra historinha, outro exemplo. Se você tiver perdido no meio do centro de uma cidade e tiver caminhando a esmo, assim, e inconscientemente você escuta uma conversa de outras duas pessoas ali e elas falam assim: ah, não sei que lá, vira esquerda. Talvez não, muito provavelmente no próximo cruzamento você vai virar a esquerda, tá ligado? Porque aquela informação ela se inseriu no teu subconsciente, tá ligado? E você acaba seguindo aquilo ali por estar inserido na Matrix, tá ligado? Eu acho que isso é o exemplo mais claro de inconsciência de um praticamente de um autômato, tá ligado? Inserido na Matrix, assim. E é muito louco quando você começa a perceber esse tipo de coisa, assim, tá ligado? As vozes no labirinto da Babilônia, assim, elas gritam muito alto. É um negócio bem assustador mesmo, assim, tá ligado? E é muito problemático quando a gente se comporta para caber nessa sincronicidade, tá ligado? Porque você perde a tua independência, tá ligado? Eu acho que é muito bacana estar conectado com essas sincronicidades, mas é bom ter poder de escolha, tá ligado? De em vez de virar à esquerda, virar à direita, tá ligado? E se aquela informação for só pro teu subconsciente, cara, se ela entrar mesmo no teu subconsciente, você vai virar à esquerda, tá ligado? E se você tiver ouvido aquela conversa paralela e você ouviu, ah, não sei que lá vira esquerda, e aquilo ali entrou na tua mente consciente, quando você chegar no cruzamento, você vai parar para pensar assim, putz, será que aquilo ali era um sinal? Será que aquilo ali é um sinal para eu seguir, tá ligado? Será que aquilo ali era uma sincronicidade? Aquilo ali vai me levar para um lugar legal? Ou você vai pensar assim, será que aquilo ali era um teste pro meu ego, tá ligado? De eu me achar o centro do universo e achar que aquela informação era pra mim e não perceber que aquelas pessoas ali, elas estavam falando da coisa delas, tá ligado? Elas estavam falando do assunto delas. Quem tinha que virar à esquerda ou não era uma delas, tá ligado? E aquela informação não tem nada a ver comigo. Te dá um poder de escolha de seguir ou não seguir essa sincronicidade, tá ligado? Que pode ser ou sincronicidade ou coincidência, tá ligado? Dependendo do teu ponto de vista, tá ligado? Do teu poder de escolha. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal mesmo. Porque aí você tem mais opções, tá ligado? Você tem a opção de chegar naquele cruzamento e seguir realmente a suposta sincronicidade, ou ir reto, virar à direita, voltar da onde você estava vindo, tá ligado? E ignorar essa tal sincronicidade, tá ligado? Ou talvez você queira ir reto, aí virar à direita de novo e virar à direita de novo pra ir pra esquerda, tá ligado?
fazer um caminho maior para entrar naquela mesma rua e virar à esquerda, tá ligado? Fazer um laço no quarteirão pra seguir aquela sincronicidade com muita força, tá ligado? Isso é muito mágico, assim, cara. É difícil de explicar, mas... Enfim, é uma loucura trabalhar assim nesse fio da navalha, tá ligado? Entre ouvir o ambiente e seguir aquilo que o ambiente está te dizendo, ou ouvir o ambiente e ignorar aquilo que o ambiente está te dizendo, tá ligado? Você tem que andar na corda bamba mesmo, tá ligado? É muito louco, cara. Um dia você segue, no dia seguinte você não segue, tá ligado? E, enfim, ó, as motinhos estão concordando comigo. Então perceba que estar consciente de que os teus 5 sentidos eles estão se alimentando do mundo o tempo todo, tá ligado? Isso te dá muito mais liberdade de escolha, tá ligado? Estar inconsciente disso te faz refém no ambiente. Você é refém no ambiente, tá ligado? Total, assim. E quando começam a aparecer as sincronicidades, você tende a querer seguir todas elas, tá ligado? Mas tem sincronicidade que não é pra você seguir. Tem sincronicidade que é contramão, cara. Às vezes o vento sopra contrário. Isso é muito foda, tá ligado? Às vezes o vento sopra contrário mesmo. Então... Enfim, não tem resposta certa e resposta errada, tá ligado? Tem a melhor escolha que te é possível fazer com aquilo que você tem na mão, tá ligado? Mas estar consciente te proporciona a possibilidade de moldar o ambiente ao teu redor. Então o teu microambiente você consegue moldar, né? A tua casa você consegue decorar ela do jeito que você quer, para que aqueles objetos que tem dentro de casa eles te afetem no sentido de afeto mesmo, tá ligado? De maneiras positivas, tá ligado? E aquilo molde a tua realidade de uma maneira positiva. Feng Shui é o melhor exemplo disso. Mas no macroambiente você pode escolher em qual microambiente você vai se inserir, tá ligado? Isso é um poder que só estando consciente dessa nossa relação com o ambiente sempre, e ser o indivíduo com a conexão com o ambiente ao redor dele sempre, tá ligado? Só estando consciente disso você consegue ter o poder de escolha, tá ligado? Senão você é só mais uma marionete, tá ligado? No meio do sistema. Enfim. Voltando para a questão do olho do terceiro, tá ligado? Não do terceiro olho, mas do olho do terceiro. Matéria e energia podem se comportar como onda e partícula, dependendo do observador. Assim como nós, dependendo do observador, somos mais ou menos éticos, entre aspas, tá ligado? Então, dependendo de com quem a gente tá interagindo, a gente interage de um jeito diferente, tá ligado? Não tem como dizer que você é o mesmo com todo mundo, tá ligado? Então, o olho do terceiro te cria, tá ligado? E te lixa, te gasta,
Tá ligado? Aquela gastada boa com os amigos, tá ligado? Aquele amigo que te dá uma lixada no ego, assim, tipo, pô, mano, você tá com umas ideias muito erradas, hein, meu parceiro, desculpa aí. Isso faz um bem danado pra gente, tá ligado? Mas isso pode ser problemático também porque cria hierarquias sociais, tá ligado? Que podem consumir muito os mais oprimidos, tá ligado? Então, se o olho do observador é vou fazer dessa pessoa meu escravo, e aquela pessoa por algum motivo qualquer de já ter vindo de um histórico de agressões e de maus tratos, de faltas, tá ligado? De problemas sociais dos mais absurdos possíveis, talvez aquela pessoa aceite, tá ligado? Se colocar numa posição dessa, tá ligado? E pra ela sair dessa posição, pra ela parar de ser observada como um corpo que pode ser escravizado, tá ligado? É muito difícil, tá ligado? E isso é um processo que vem sendo feito, um processo histórico que vem sendo feito ao longo de gerações, tá ligado? E hoje a gente tá conseguindo chegar a algum lugar, mas ainda tá muito longe do ideal, tá ligado? E enfim, é difícil essa constatação da realidade que eu sou o que sou é sempre em relação a um outro, tá ligado? A luz é luz em relação à sombra, tá ligado? Ao nada, ao vazio, tá ligado? Não, nem ao vazio na verdade, porque em relação ao vazio a luz preenche o vazio como onda, né? E preenche o espaço como matéria, né? E enfim, cara, eu já tô começando a divagar muito aqui, mas a ideia inicial do vídeo era falar que a gente é alguém em relação a outro. Basicamente era isso. Falou, tchau.